Como vencer os gatilhos da pornografia e da masturbação? Guerreiro, se você ficar comigo nessa live, nesse episódio aqui, você vai aprender exatamente como que você faz para, primeiro, identificar quais são os seus gatilhos, e assim você não precisa ficar correndo atrás de diquinha por aí, que funcionou para os outros, que de repente não funciona para você. Você vai aprender como que você faz para neutralizar os seus gatilhos, ou seja, fazer com que eles percam o seu poder de influência e parem de empurrar você para as quedas na pornografia e da masturbação. Então, se você quer ficar longe das quedas, se você quer fortalecer a sua caminhada na direção da liberdade para a qual você foi chamado e libertado por Jesus, essa aqui é a live para você curtir, para você aproveitar, para você estudar, para você se comprometer para vencer os gatilhos da pornografia e da masturbação. Guerreiros, sejam todos bem-vindos, aqui é o Miguel do Ministério Mal Que Eu Não Quero e estamos aqui para a live 052 da Jornada Livre da Pornografia. Vamos lá. Gatilhos da pornografia e da masturbação. Como é que a gente vence esse negócio? O que são os gatilhos? Como é que eles funcionam? Como que a gente faz para identificar qual que é o meu gatilho pessoal? Como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos para cima. Primeiro, qual que é a importância de você reconhecer, de você identificar quais são os seus gatilhos? Qual que é a importância disso? Guerreiro, presta bem atenção. Talvez você já tenha visto pessoas por aí dizendo o seguinte pra você: você quer vencer a pornografia, quer vencer a masturbação, sabe o que você faz? Você toma um banho gelado. Toma um banho gelado, porque daí vai reduzir esse teu desejo, vai matar aquela vontade intensa que você tem. Talvez você já tenha visto esse tipo de sugestão por aí. Outras pessoas vão falar assim, sabe o que funcionou pra mim? Pra mim funcionou jejum e oração. Eu fazia jejum, oração, e durante tanto tempo eu fiz isso e, cara, Deus me libertou. Eu me libertei completamente dessa desgraça com jejum e oração. Aí tem outra pessoa que vai falar pra você o seguinte: não, pra mim não foi jejum e oração, pra mim não foi banho gelado, pra mim foi quando eu coloquei um bloqueador, eu coloquei um programinha pra bloquear a pornografia do meu computador, do meu celular. Aí, cara, quando eu fiquei longe desses estímulos, aí pra mim resolveu, porque daí eu não tinha mais aquilo de perto de mim, e com o passar do tempo eu fui me tornando cada vez mais forte, cada vez mais resistente nessa luta. E aí, de repente, você vai ouvir uma pessoa falando do banho gelado, a outra pessoa falando do jejum e oração, e a outra pessoa falando de você usar bloqueadores. E aí você vai começar a ficar pensando: meu Deus, o que eu faço? O que eu faço para vencer isso? E de repente você vai começar a tentar de tudo. Você vai começar a tentar meio que de tudo. Você vai tomar banho gelado, você vai usar bloqueadores, você vai fazer jejum e oração. E o risco é que passe o tempo, que passem dias, passem semanas, e você vai se flagrar caindo na pornografia e na masturbação de novo. De novo. Você tenta de tudo. Você se esforça, você se compromete, mas você cai de novo e de novo na pornografia e na masturbação. E aí? Aonde que tá o problema? Qual que é o problema? Será que o problema tá com você? Ou será que o problema é que essas estratégias são furadas? Guerreiro, nós precisamos entender uma coisa. Pra gente começar essa aula aqui, você precisa entender o seguinte: cada pessoa vai ter gatilhos diferentes das outras. Cada pessoa vai se estimular, vai se interessar por ver pornografia, por praticar masturbação, por razões diferentes de outras pessoas. Então pode ser que para alguém tenha funcionado, o banho gelado tenha ajudado muito. Pode ser que para outra pessoa jejum e oração ajudou pra caramba. Pode ser que para outra pessoa o bloqueador foi uma ajuda muito importante. Mas pode ser que para os seus gatilhos, que para a sua realidade, essas estratégias não vão ser as mais eficazes. Não vão ser aquelas que vão resolver a raiz do problema. Então por que eu preciso conhecer os meus gatilhos pessoais? Para que eu possa adotar estratégias que estejam alinhadas com eles. Ou seja, presta bem atenção. Imagina que você é alguém que vive caindo sempre de novo na pornografia e na masturbação, num contexto em que você tá ali meio sozinhão em casa. Você tá sozinho em casa, você tem o teu celular na mão, com as redes sociais, e de repente você se vê naquela situação e você, quando menos espera, você tá caído de novo. Você começa a ver uma imagem sensual, daqui a pouco você tá ali se estimulando com aquilo, e aí você tem uma queda. E aí, o que você faz para resolver isso? Será que um banho gelado
iria resolver essa situação? Pode não estar tão alinhado assim com esse gatilho, né? De repente você vai pensar, poxa, mas eu tô sozinho, é por isso que eu tô caindo. Tomar um banho gelado vai fazer com que eu continue sozinho, não vai resolver a minha situação. Esse gatilho que me empurrou, que foi o fato de eu estar sozinho com a tecnologia. Percebe que a gente tem situações na nossa vida que vão requerer estratégias específicas. E aí que a gente precisa entender. Cara, se eu tenho gatilhos diferentes das outras pessoas, eu preciso identificar quais são os meus gatilhos. E a partir do momento em que eu identificar quais são os meus gatilhos, aí eu vou poder ser estratégico. Eu vou poder ser estratégico, incisivo. Aqui eu vou direto na raiz do problema. Eu vou identificar, cara, o meu gatilho é solidão, é rede social. Então eu vou adotar estratégias que me permitam resolver, neutralizar esses gatilhos. Ou seja, eliminar o poder de influência deles na minha vida. É isso que a gente quer aprender a fazer aqui. Então vamos lá. Miguel, entendi que eu preciso identificar os meus próprios gatilhos. Eu preciso identificar o que está me empurrando para a pornografia e para a masturbação. Beleza, como é que eu faço isso? Então vamos para o nosso ponto 2 aqui. Nós entendemos o porquê que eu preciso saber os meus gatilhos pessoais. Agora, como que eu faço isso? Como que eu faço para identificar os meus próprios gatilhos? Você que está com a gente na jornada, você entendeu ao longo do módulo 2 que a gente passou, qual que é a estratégia que a gente usa, qual que é a metodologia que a gente usa. E para entender exatamente como identificar os nossos gatilhos, eu preciso que você entenda um conceito antes disso, tá? Então você que está ao vivo comigo, você que está vendo a gravação, presta bem atenção, porque agora você vai aprender um conceito que é chamado de ciclo de reincidência. O ciclo das quedas. Que ele mostra pra gente como que a gente cai. Por que a gente cai? Você quer saber por que você cai na pornografia, na masturbação? Você precisa entender o que é o ciclo de reincidência. Como que funciona esse ciclo das quedas. Muito bem. O ciclo de reincidência, ele mostra pra gente o seguinte: nenhuma pessoa quer ver pornografia. Nenhuma pessoa quer praticar masturbação. Ponto número 1. Talvez você fique pensando, como assim, Miguel? Ninguém quer, eu vivo com desejo de praticar pornografia, masturbação? Você vem me dizer que ninguém quer fazer isso? Como assim? Guerreiro, presta bem atenção. Reflita se isso não é verdade na sua própria vida, na sua própria experiência. Cara, você tá aqui comigo, muito provavelmente você é cristão, né? Muito provavelmente você acredita em Deus. Você crê nesse Deus que veio até nós em Jesus para nos salvar, para nos perdoar, para nos resgatar do lamaçal do pecado, para nos dar a vida eterna. Você crê nesse Deus que com o seu Espírito Santo deu a fé para você, abençoou você com a fé e chama você a cada dia e move você a cada dia a buscar a vontade de Deus, a desejar viver a vontade de Deus, porque você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela é boa para você, ela é boa para as pessoas que você ama. Você quer viver nos caminhos de Deus. Ou seja, você é cristão? Você não quer praticar pornografia e a masturbação. Você reconhece que isso é pecado, você reconhece que isso é problemático, que isso faz mal. Isso faz mal na pornografia, para as pessoas que estão lá produzindo pornografia, para essa indústria que destrói a vida de tantas pessoas. Você reconhece que isso faz mal para você mesmo. A pornografia e a masturbação geram em você um vício, um desejo que nunca se satisfaz, em que você se torna alguém compulsivo, em que mesmo em situações assim que não tem nada a ver com pornografia, com masturbação, às vezes você está na própria igreja e você se flagra estimulado, você se flagra desejoso. Por quê? Porque aquilo ali já tomou o seu cérebro, já tomou o seu corpo, se tornou uma compulsão, se tornou um vício. Você reconhece que isso faz mal para você. E talvez você não saiba disso, mas pode ser que já tenha sentido na prática alguns sintomas desse tipo de vício, como por exemplo a procrastinação. Você ficar deixando as coisas sempre para cima da hora, sempre para depois. Como por exemplo a falta de produtividade, a falta de foco. E aí você vai ver que você não consegue se desenvolver nos estudos, no trabalho. Você está perdendo horas, está perdendo foco, está perdendo a sua concentração e a sua energia com essas práticas. E aí você vai ver que esse tipo de prática destrói seus relacionamentos, justamente com as pessoas que você mais ama, porque você se torna alguém superficial, você se torna alguém cheio de vergonha, de culpa, você se afasta das pessoas mais próximas de você, você não quer que ninguém veja você como você realmente é. E aí você vai perceber, cara,
Pornografia e masturbação são uma desgraça. Eu não quero isso. Eu não quero praticar isso. Nenhum cristão efetivamente quer praticar a masturbação, quer ficar vendo pornografia. Não. A gente faz isso por causa do ciclo de reincidência. Existe um ciclo, algo que se repete em nossa vida e que faz com que você queira praticar aquilo de novo, mesmo que aquilo traga muitos males para você. Como é que funciona esse tal ciclo de reincidência? É o seguinte, para você entender isso, você precisa, eu vou mostrar para você com uma analogia aqui de como se fosse um peixinho que está num riozinho, tá? E ele de repente aparece um anzol para ele, Só que se esse anzol aparecer para ele sem ter uma isca, sem ter uma minhoquinha atrativa para ele, esse peixinho não vai cair. Ele não vai morder simplesmente o anzol, não. Ele precisa ser atraído por uma isca, ele precisa ser atraído por uma minhoquinha, alguma coisa que desperte nele aquele desejo de ver aquela isca gostosa e morder aquilo, abocanhar aquilo. E aí ele é fisgado, ele cai na armadilha. E aí a vida dele é destruída. Da mesma forma acontece com você, com as pessoas que estão diante de uma possibilidade de cair na pornografia e na masturbação. A isca, ela que atrai você, não é o anzol, não é a armadilha, ou seja, não é a pornografia e a masturbação que atraem você, mas existe uma outra isca, existe um outro atrativo ali na pornografia e na masturbação que fazem com que você seja fisgado. Ou seja, pode ser que a pornografia e a masturbação atraiam você porque elas prometem para você um pouquinho de adrenalina, um pouquinho de estímulo para sua vida. De repente você vai se flagrar meio entediado. De repente você vai se ver naquela situação que a gente falou antes, do cara tá no fim do dia, sentado no sofazão, quem sabe como hoje, num feriadão, meio sem nada para fazer, entediado. E de repente, em meio a esse tédio, você vai se flagrar, quando você menos espera, com o teu celular na mão ali, com acesso facilitado à tecnologia, nas redes sociais, você começa a procurar algum estímulo, a procurar um pouquinho de dopamina, um pouquinho de hormônios que geram para você um prazerzinho, uma alegria de você ter uma novidade passando diante de você no celular. E você vai passando aquele celular, vai olhando, vai passando aquele feed, vai olhando aqueles stories, e de repente, quando você menos espera, você tá vendo ali um conteúdo sensual. Por quê? Hoje em dia as redes sociais estão cheias disso. E aí? E aí como é que você se segura? Por quê? Porque você é um peixinho que tá nesse mar enorme que são as redes sociais, por exemplo. E chega para você uma armadilha. Nessa armadilha existe uma isca, existe uma minhoquinha. Nesse caso, a minhoquinha da excitação, dessa dopamina, dessa adrenalina que vai trazer para você um desejo, que vai fazer você se mexer, você está entediado e você quer um estímulo para você se mover, para você sair do lugar, para você ter prazer. Em outras situações, pode ser que você caia nesse tipo de tentação porque você está com seus relacionamentos abalados. Ou seja, por exemplo, para quem é casado. Cara, eu sou casado, mas, poxa, o sexo não é do jeito que eu gostaria. A frequência não é aquela que eu gostaria. O jeito que a gente vivencia aquilo não é como eu tinha expectativa que fosse. Eu gostaria que fosse diferente. E aí você vai se ver frustrado. Você vai se ver na frustração no seu relacionamento. E aí, diante disso, pornografia e masturbação vão aparecer como uma minhoquinha que atraindo você. Como uma isquinha bem apetitosa, falando, vem aqui que eu vou dar um prazer pra você. Vem que eu vou dar um orgasmo bem fácil pra você. Você não precisa nem fazer esforço nenhum. Só olha aqui um pouquinho, só se estimula um pouquinho e você vai ter um orgasmo, vai ter uma experiência maravilhosa de prazer. Percebe? Existe um contexto, existe uma determinada situação na sua vida que está gerando em você um desejo de satisfazer aquelas dores que você tem na sua vida. Pode ser a frustração, pode ser o tédio, às vezes pode ser a solidão, às vezes pode ser a frustração que você tem no trabalho, por exemplo. O estresse pode levar você a procurar aquele alíviozinho ali
na pornografia e na masturbação. Ou seja, você tem dores na sua vida que estão fazendo com que você procure um estímulo, um prazer no lugar errado. Só que não são só as dores. Existem também os desejos. Existem desejos genuínos na nossa vida que a gente poderia procurar satisfação de uma forma saudável, mas a gente procura no lugar errado. Como, por exemplo, o desejo sexual em si. Deus criou o sexo, Deus deu o sexo como uma bênção para o ser humano e a gente tem esse tipo de desejo. Quando você recorre para a pornografia, para a masturbação, você está simplesmente procurando satisfação no lugar errado. Ou seja, as dores empurram você para a pornografia e para a masturbação, mas os desejos também. O desejo sexual empurra você. O desejo de conexão, de se conectar com alguém, de ter alguém olhando no seu olho, respondendo, interagindo com você. E o que a pornografia faz, se não é isso? Se não é filmar as pessoas de uma maneira que parece que elas estão olhando para você, parece que você está interagindo com elas. Ela quer satisfazer esse desejo de conexão, de proximidade que você tem. Ou seja, existem dores, existem desejos na nossa vida em que a gente poderia procurar satisfação para isso de uma forma saudável, de uma forma boa. Cara, quantas alternativas você tem para satisfazer o seu tédio, as suas frustrações, o seu estresse, o seu desejo sexual, o seu desejo de conexão, de pertencimento? Nós temos alternativas, mas nós caímos em um ciclo de reincidência, onde você tem essas forças que estão empurrando você para procurar satisfação, e aí você tem aquela isca, aquele atrativo da pornografia e da masturbação que fazem com que aquilo pareça muito apetitoso para você, que fazem com que aquilo pareça ter sido feito sob medida para você. E aí, o que acontece? Você tem uma queda, você está vendo pornografia, está praticando masturbação, e aí você tá com isso procurando satisfação para suas dores e seus desejos no lugar errado. Ou seja, a partir do momento em que você tem uma queda, você vai colocar para o seu cérebro, para o seu corpo, uma mensagem que é a mensagem seguinte: opa, é aqui que eu encontro prazer, é aqui que eu encontro satisfação, é aqui que eu encontro alívio para as minhas dores, para os meus desejos. E assim vai se formar um ciclo, aonde você vai continuar tendo dores e desejos na sua vida. E aí você vai continuar procurando satisfação no lugar errado. Por quê? Porque você mandou para o seu cérebro uma mensagem que diz assim, ó, para eu aliviar as minhas dores, os meus desejos, eu preciso recorrer a essa fonte aqui, a pornografia, a masturbação. Eu preciso morder essa isca aqui, eu preciso cair nessa armadilha. E esse tipo de mensagem, eu não estou falando isso de uma forma mística, sabe? Ah, nossa, eu tô ensinando de uma forma mística o meu cérebro de que é assim. Não, isso acontece de uma forma biológica. Por quê? Quando você tem contato com pornografia, com masturbação, você vai experimentar uma descarga muito forte de neurotransmissores na sua mente, de hormônios. São umas substâncias que fazem com que você tenha prazer. E o seu cérebro, quando ele recebe essa descarga de hormônios que geram prazer na sua vida, ele tem a capacidade de se direcionar para sempre procurar aquele mesmo lugar. Nosso cérebro aprende. E a gente aprende também as coisas ruins. A gente aprende a buscar satisfação sempre nesse mesmo lugar. Ou seja, assim se forma um ciclo de reincidência. Você tem dores e desejos na sua vida, você precisa satisfazer essas dores e desejos, mas você aprendeu a procurar essa satisfação no lugar errado, na pornografia e na masturbação. Como é que você faz para quebrar o ciclo de reincidência? Por quê? Se você quebrar o ciclo de reincidência, aí você não vai ter mais as quedas. E aí? Como que a gente faz para quebrar esse ciclo, então? Como que a gente faz para quebrar esse mal pela raiz? E aqui eu preciso que você preste atenção, porque aqui é onde a maioria das pessoas tem o maior erro de todos. As pessoas cometem o maior erro de todos ao tentarem se livrar da pornografia e da masturbação do jeito errado. Ou seja, talvez você já tenha cometido esse erro, presta atenção. Você tem um ciclo de reincidência que você entendeu aqui. Beleza, entendi, Miguel. Reconheço que eu tenho dores e desejos na minha vida que estão me empurrando para procurar satisfação no lugar errado, na pornografia e na masturbação. E aí, como que você tenta se livrar disso? A maioria das pessoas tenta resolver esse problema depois que a pessoa teve uma queda, simplesmente na base da força de vontade. Veja se isso não é verdade na sua vida, veja se você não se identifica com isso. Você
teve uma queda, e aí logo depois da queda é aquele momento em que você se arrepende, né? Às vezes, cara, não dura nem uma fração de segundo. Você caiu, você já se arrepende, você já pensa, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso de novo? Por que eu caí aqui nesse lugar de novo? Eu sou um lixo, eu sou o pior dos pecadores. Por que eu fiz isso? O arrependimento já vem ali na hora. Só que aí, você vai, se arrepende, pede perdão pra Deus, e aí você promete pra Deus, você fala assim, Deus, agora acabou, agora chega, essa foi a última vez. Você olha pra trás e fala assim, não, agora acabou, agora eu sou uma nova pessoa. Em Jesus eu sou uma nova criatura, então eu vou viver como nova criatura, eu vou pra cima. Acabou, já chega desse lixo na minha vida. E aí você vai. E aí passa um dia, daí você se compromete, você ora, você faz exercício físico, você faz as suas atividades com comprometimento, você vai dormir sem pegar o celular na mão, sem ficar de bobeira na internet. E aí você vai e se previne e passa aquele dia maravilhoso e fala, ô Senhor, muito obrigado, eu consegui. Daí chega no segundo dia, aí já fica mais difícil. Aí passa 3 dias, você já tá até se esquecendo daquele comprometimento que você tinha. E aí quando você menos espera, você vai e cai de novo. É assim ou não é? É assim ou não é? Para a imensa maioria dos cristãos, é isso que está levando as pessoas. Por quê? Elas estão achando que o comprometimento, a força de vontade, aquela força que vem depois da queda, vai resolver o problema. Você está achando que é isso que vai livrar você, e não é. E não é. Porque força de vontade, anota isso aqui no teu coração, na tua mente. Força de vontade leva você no curtíssimo prazo. Força de vontade tem limite. Força de vontade leva você no máximo por alguns dias. O que a gente precisa para efetivamente ficar longe das quedas no longo prazo é cortar o mal pela raiz. O ciclo de reincidência mostra pra gente, cara, eu não vou agir no problema depois que eu tive uma queda, no desespero, falando assim, não, agora acabou. Não, eu vou agir antes do problema começar. Antes mesmo de eu querer ver pornografia, antes mesmo de eu desejar a masturbação, eu vou resolver o problema. Eu vou cortar o mal pela raiz. Como? Como? Olhando para as minhas dores e para os meus desejos. Veja como isso é muito óbvio e a gente não se dá conta disso. Guerreiro, você entendeu que existem dores e desejos na sua vida que estão gerando em você um desejo de satisfazer aquilo. Você precisa satisfazer as suas angústias, os seus estresses, as suas frustrações. Você precisa satisfazer esses desejos de conexão, o desejo sexual. Você precisa satisfazer. Então o que você precisa fazer é parar de procurar satisfação para isso na pornografia e na masturbação. Então veja, que a solução não é você, na base do desespero, depois de uma queda, falar agora acabou. Não. É antes mesmo de ter uma queda, você começar a olhar para as dores e desejos que você tem e procurar resolvê-los de uma forma adequada. E aqui que entra o nosso tema de hoje, os gatilhos. O que são essas dores, esses desejos? Esses são os nossos gatilhos. Guerreiro, gatilho não é uma cor de cabelo. Ah, não, só porque quando eu vejo uma pessoa com aquela cor de cabelo ali, eu me sinto com muita vontade de pecar. Não, não, não. Isso aí é um fatorzinho, assim, talvez um estímulozinho que uma memória dispara no seu cérebro, mas isso não é nada se comparado à frustração, ao estresse, à solidão, ao desejo de pertencimento, de conexão. Essas são as verdadeiras coisas profundas que estão empurrando você para a pornografia e para a masturbação. Esses são os seus verdadeiros gatilhos. Então, Miguel, maravilhoso, entendi, cara. Por que eu preciso identificar meus gatilhos? Para que eu possa ter estratégias adequadas para eles. O que são os meus gatilhos? Ah, agora eu entendi. São as situações da minha vida, as dores, os desejos da minha vida, que estão fazendo com que eu procure satisfação para elas no lugar errado, na pornografia, na masturbação. Então agora que você já entendeu isso, agora nós temos o caminho aberto para identificarmos quais são os nossos gatilhos pessoais. E eu vou mostrar para você agora uma estratégia
que a gente usa aqui dentro da jornada livre da pornografia, para poder identificar quais são os nossos gatilhos. Então, se tá fazendo sentido para você, se você tá gostando dessa live aqui, deixa um coraçãozinho, aperta, explode esse coraçãozinho aqui, para eu saber que tá fazendo sentido para você. E também, se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo, dizendo para mim como que isso tá fazendo sentido para sua vida, tá certo? Porque agora você vai entender como que você faz para identificar os seus próprios gatilhos pessoais. E aí, a partir do momento que você identificá-los, você vai poder neutralizá-los e vai poder ficar longe das quedas. Maravilhoso, né? Então vamos pra cima. Miguel, beleza, entendi. Agora, como é que eu faço para identificar os meus gatilhos? Cara, eu preciso identificar, preciso saber quais são essas dores e desejos da minha vida. Então, você vai fazer o seguinte. Para a gente identificar os nossos gatilhos, nós precisamos começar a observar o que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos ser um pouco mais atentos para a nossa própria vida. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as pessoas vão dizer o seguinte, talvez você já tenha visto alguém dar essa sugestão, anote os dias que você fica sem pornografia, que você fica sem masturbação. Talvez você já tenha feito isso, você pegou um caderninho velho ali e começou a anotar 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí você cai, você risca aquilo, começa de novo aquela contagem. E aí você parece um prisioneiro que está contando os dias, que está lá dentro da prisão, não é verdade? Cara, contar dias sem pornografia e sem masturbação não é uma estratégia muito eficiente para você. Por quê? Porque você está colocando o problema no foco. Você está colocando pornografia e masturbação no centro da sua atenção. Então, ao invés de simplesmente ficar anotando os dias sem pornografia e sem masturbação, você vai começar a fazer uma análise qualitativa do que está acontecendo na tua vida. É isso que vai ajudar você a identificar os seus gatilhos. Miguel, como assim análise qualitativa? É o seguinte, nós temos 2 possibilidades para identificar os nossos gatilhos. A primeira delas é por meio de uma observação momentânea. Momentânea, ou seja, eu pergunto para você agora e você responde. Você pensa na sua situação atual, você pensa assim, cara, eu acho, e aí você responde. O que você acha? Qual você acha que são os seus gatilhos? Quais você acha que são os seus gatilhos? Responda para você mesmo. Cara, eu acho que pra mim, assim, o fato de eu estar sozinho, muitas vezes eu sempre caio quando eu tô sozinho. E aí você vai pensar também, eu acho que, cara, assim, eu tô meio afastado da leitura bíblica, não tô tão comprometido na minha igreja, então eu acho que isso também é uma dor na minha vida, assim, que faz com que eu acabe caindo. E aí você vai começar a anotar, você vai começar a identificar, cara, eu acho que esses daqui são gatilhos possíveis pra mim. Essas daqui são as situações, são as dores da minha vida que eu tô procurando satisfazer com pornografia e com masturbação. São os desejos da minha vida que eu tô procurando satisfazer com pornografia e com masturbação. E aí você vai começar a identificar. Só que isso é uma análise momentânea, é como se você tirasse uma foto do que acontece na sua vida, tirar uma foto, tirei a foto e eu olho. Opa, tem esse fator aqui, tem esse outro fator aqui. Só que o que a gente quer fazer, que é muito mais efetivo, não é simplesmente tirar uma foto, mas é fazer um vídeo. A gente quer fazer um vídeo da nossa própria vida, ou seja, você precisa começar a observar a sua vida ao longo do tempo. Não somente no momento estático, não somente uma observação momentânea, mas nós precisamos fazer uma observação contínua. Ou seja, você começa a fazer essa análise qualitativa que eu estava falando. Então, para você poder identificar o seu gatilho, você pode pegar aquele caderninho velho, você pode começar a anotar num Excel, que seja, no computador, num documento que você abre ali no computador, que é só seu, que você vai anotar dia após dia, você vai fazer um diário, para você identificar quais são as situações na tua vida que estão gerando para você tentações. Quais são as situações na tua vida que estão gerando para você as quedas? Quais são as situações para você que estão gerando as dificuldades? Que estão sendo obstáculos? Que estão fazendo você querer ir para a pornografia? Querer ir para a masturbação? Imagina que você faz isso. Imagina que você sai da live aqui, sai da nossa mentoria coletiva e você vai abrir um documento no seu Google Docs e vai colocar ali Meus Gatilhos, o título dele. E aí a cada dia você vai começar a fazer um diário pessoal seu e vai escrever assim, por que que você se sentiu tentado? Cara, eu me senti tentado hoje. Por quê? Olha só, acabei de identificar.
foi no momento em que eu estava muito bravo. Eu briguei com alguém da minha família. E aí eu fui pro meu quarto, me tranquei lá, peguei o celular na mão. E aí naquele contexto de instabilidade psicológica, emocional, eu acabei me sentindo atraído. E aí você vai anotar aquilo, vai colocar na sua planilhazinha ali. Vai começar a identificar. Cara, o que tá me levando? E aí amanhã você vai fazer a mesma coisa. Me senti tentado amanhã? Pode ser que não, pode ser que eu passei de boa, daí você vai anotar, opa, hoje eu não me senti tentado e olha o que aconteceu na minha vida. Ah, eu consegui cumprir os meus compromissos, eu fiz a minha oração, eu fiz o meu devocional. Você vai começar a identificar quais são os elementos que ajudam você a se manter em liberdade e quais são aqueles que estão servindo de obstáculo para você. Então imagina que você vai sair dessa live aqui, vai abrir esse documento, vai pegar um caderninho velho e vai começar a anotar dia após dia. E vai fazer isso durante uma semana. Durante 2 semanas. Olha só o tanto de informação rica que você vai ter. Você não vai ter somente um risco dizendo conseguir passar sem pornografia e masturbação. Ou então, hoje eu caí. Não. Você vai ter um monte de informação para você parar com calma e olhar para tudo isso, daí num fim de semana, e você vai começar a olhar para aquilo e vai identificar os padrões. Vai começar a olhar, peraí. Nos dias em que eu caí, o que teve em comum? O que aconteceu aqui que eu caí? E aí você vai começar a perceber os padrões. Olha só, parece que as minhas quedas têm a ver com o fato de eu estar sozinho. Isso aqui é um fator importante. Ou não, pode ser uma outra situação. Você vai começar a olhar para a sua própria vida, vai identificar os seus padrões. E olha que maravilhoso se você fizer isso com a companhia de uma pessoa que está te acompanhando. Com um companheiro de batalha, sabe? Um irmão na fé que tá com você dia após dia ali, e de repente vocês se reúnem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para vocês olharem juntos para esses padrões, para aquilo que aconteceu, e vocês vão ver juntos. Cara, olha só. É esse aqui o meu gatilho. Essas aqui são as situações que estão me empurrando para pornografia e para masturbação. Então, a partir dessa observação contínua da nossa realidade, nós podemos fazer essa análise qualitativa e identificar os nossos gatilhos. Guerreiros, maravilhoso, né? Primeiro, por que identificar os gatilhos? Para a gente não ficar pegando estratégiazinha, diquinha que funcionou para os outros. A gente precisa das nossas próprias estratégias. Segundo, o que são os gatilhos? São as dores, os desejos da nossa vida que estão empurrando a gente para pornografia e para masturbação. Terceiro, a gente acabou de ver como que a gente faz para identificar os nossos gatilhos. Eu preciso fazer uma observação contínua da minha vida. A observação momentânea pode ajudar, mas essa observação contínua, se você fizer durante 7 dias, cara, você vai perceber o tanto de padrão que dá pra ver na tua vida, que você não se dá conta se você não parar para observar. A gente precisa se observar para poder identificar os nossos próprios gatilhos. Miguel, maravilhoso, aprendi o que são os gatilhos, aprendi como que eu faço para identificar e agora como é que eu faço para neutralizar os meus gatilhos. Como que eu faço para efetivamente resistir às tentações? Como que eu faço assim se eu identifiquei que o meu gatilho é a solidão, por exemplo? Quais as estratégias que eu posso utilizar para poder quebrar esse gatilho, para poder vencer a solidão? E aí, eu vou fazer um convite para você que quer aprender a identificar os seus gatilhos de uma forma ainda mais detalhada, para você tirar todas as suas dúvidas a respeito disso, e você que quer aprender a neutralizar esses gatilhos, a resolver esse problema, olhando para o seu gatilho pessoal, você tem um convite para poder participar com a gente da jornada livre da pornografia. Por quê? Se a gente fosse se deter a respeito de cada um dos gatilhos aqui, a gente ia ter muito tempo, tem muitos gatilhos para serem abordados, tem muitas realidades, então a gente não conseguiria aqui numa live única fazer isso. E é por isso que eu quero convidar você para conhecer a jornada livre da pornografia. Por quê? Quem está com a gente lá aprendeu no módulo 2 da jornada como que a gente faz para neutralizar esses gatilhos. Inclusive, lá dentro da jornada, a gente olha para quais são os gatilhos principais. Não sei se você sabia, mas a gente tem 6 gatilhos que são os gatilhos mortais, sabe? Que são os gatilhos assim que pegam para a grande maioria das pessoas. Para mais de 90% das pessoas, esses são os gatilhos. Veja bem rapidinho se você não se identifica com eles. O gatilho do desejo sexual, o gatilho das redes sociais, o gatilho da solidão, o gatilho dos pensamentos e memórias impuras, o gatilho do estresse e o gatilho do tédio.
Guerreiro, se você se identificou com algum desses gatilhos aqui, é muito importante você saber que esses são os gatilhos principais, são os gatilhos mortais. Quando nós fizemos uma pesquisa em 2016 e refizemos essa pesquisa em 2019, nós vimos aqui no Brasil que esses são os gatilhos principais para a realidade dos brasileiros. Então, dentro da jornada, a gente aprende como neutralizar cada um desses 6 gatilhos principais. E aí você vai pensar, cara, maravilhoso, eu vou neutralizar os principais, mas de repente tem algum, para mim, que tá fora dessa lista. Tem algum gatilho meu que é diferente. Não tem problema, por quê? Dentro da jornada, a gente mostra a estratégia para você neutralizar o seu gatilho, independente de qual seja ele. Você vai aprender na prática como que você faz para neutralizar esses 6 gatilhos principais, e aí você já vai ter andado assim, ó, quilômetros na sua caminhada para a liberdade. E aí, com as estratégias que você aprende sobre como neutralizar os gatilhos, você vai poder aplicar para qualquer um gatilho que você tiver. E se você tiver dúvidas ainda, agora a gente vai ter um momento de perguntas e respostas com os alunos da jornada, para poder a gente debater, para poder a gente se apoiar, a gente se fortalecer, tirar as dúvidas sobre como neutralizar os gatilhos, sobre como desenvolver cada uma das habilidades que permitem a nós resistir à pornografia e à masturbação e assim viver em liberdade. Então, guerreiro, fica o meu convite aqui para você que quer dar o próximo passo, que quer neutralizar esses gatilhos. Para quê? Não só porque, agora eu consigo vencer os gatilhos. Não. Você sabe, pornografia e masturbação estão afundando a sua vida. Estão destruindo a sua vida com Deus, destruindo a sua vida de fé. De repente estão roubando propósitos de Deus na sua vida, roubando o chamado que ele tem para sua vida. Você sabe que pornografia e masturbação estragam os relacionamentos que você tem com quem você ama. Quantas pessoas estão perdendo casamentos por causa dessas desgraças? Quantos namoros poderiam estar assim se crescendo e mirando um casamento para a glória de Deus e que de repente estão ali, ó, sendo namoros de fachada, onde o cara tá vendo pornografia, tá praticando masturbação, às vezes a menina também. Então, cara, a gente vê que pornografia e masturbação estragam nossa relação com Deus, com o nosso próximo, estragam a nossa produtividade. Você sabe disso. Você sabe disso. Então é por isso que a gente precisa identificar os nossos gatilhos e neutralizar cada um deles, para a gente poder ficar longe dessas desgraças que só atrasam, só estragam a nossa vida. Então, se você quer realizar isso, quer viver em liberdade, você pode ter a minha ajuda pessoal dentro da jornada livre da pornografia. Você que está com a gente no YouTube ou no Spotify, o link está aqui na descrição desse conteúdo. Nesse link, você vai ter todas as informações importantes sobre a jornada livre da pornografia e inclusive, nesse momento que eu estou falando agora, você tem 2 possibilidades para entrar com a gente. Você pode já fazer a sua inscrição anual, ou seja, você já garante a sua vaga para participar por um ano inteiro com a gente, ou então, se você quiser, você pode participar de uma forma mensal, ou seja, você participa um mês com a gente, e aí você paga um valor mais em conta, e você participa um mês e você vê, cara, gostei, quero continuar. E aí você pode continuar fazendo essa assinatura mensal junto com a gente na jornada livre da pornografia. Então é mais uma oportunidade, mais uma novidade para você que quer, de repente, poxa, eu não sei exatamente se vai funcionar para mim. Vai lá, conhece, participa, veja se faz sentido para você e você vai então ser ali ajudado dentro da jornada livre da pornografia, tá certo? Muito bem, guerreiros, eu espero que você tenha se beneficiado ao aprender como identificar os seus gatilhos. Ponha em prática, passe pelo menos 1 semana, 2 semanas aí olhando para a sua realidade, procurando identificar os seus gatilhos. Depois vem contar com a gente, vem com a gente na jornada lá para a gente poder olhar de uma forma mais detalhada os seus gatilhos. Vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. Vamos para cima, que Deus abençoe para que você possa continuar firme na batalha por mais amor, menos pornô, na luta por liberdade. Guerreiros, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.